Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu espero que você esteja bem, eu estou bem, obrigada. E no meu vídeo de hoje eu gostaria de contar sobre algumas raças intraterrenas e intramarinhas a qual eu tive contato. Para começar, eu gostaria de relatar sobre os pequenos cinzas, aqueles que estão entre 1,20 m a 1,50 m de altura. Lembrando que cinzas têm o mais variado tipos possíveis e de todos os tamanhos, desde tamanhos muito pequenos, centímetros, indivíduos, por exemplo, os que parecem fadas, como cinzas que possuem aí 2 metros ou até mesmo de altura. Mas hoje eu vou dizer dos pequenos cinzas, aqueles com a cabeça de melancia, com a cabeça de balão, e que é muito comumente relatado pelas pessoas. Esses foram uma das raças que eu tive contato há muitos anos atrás. E atualmente eu não tenho assim tanto contato com os mesmos, mas eu tive. E o nosso contato foi o melhor possível. Sim, eles são magros, muito magros, não usam roupa. E os pequenos cinzas que eu tive contato possuíam somente 3 dedos em suas mãos. Isso quer dizer que provavelmente eles são as primeiras, a origem da raça cinza, são os cientistas. Mas eu já tive contato com outros indivíduos da mesma espécie que tem 4 dedos na mão. O segundo que eu gostaria de relatar é sobre os crânios alongados. Bom, crânios alongados é o que mais tem, ou ao menos é o que eu mais tive contato. Lembrando que crânios alongados, eles variam muito, mas muito entre eles mesmo. Todos os crânios alongados a qual eu tive contato, eles eram magros, altos e não possuíam órgãos sexuais expostos, assim também como não os pequenos cinzas. Eu tive contato tanto com crânios alongados do sexo feminino e do sexo masculino e também híbridos com crânios alongados. Lembrando também, enfatizando que crânios alongados, eles variam muito entre eles. Vão ter crânios alongados que os crânios alongados serão para trás da cabeça, completamente para trás. Outros vão alçar aqui um pouco. E outros crânios alongados terão os crânios completamente alongados para cima. E geralmente, muitos deles possuem um alto relevo aqui. Ou então são mais finos nas suas laterais. Geralmente, todas as raças intraterrenas e intramarinhas, elas são idênticas, o sexo masculino e o sexo feminino. A única variação que você percebe entre elas é que as raças de sexo femininos, elas têm a aparência mais frágil, um pouco mais, eu diria, menor, comparado ao homem da mesma espécie. Os crânios alongados a qual eu tive contato, como eu disse, alguns deles têm a boca muito fina e possuem dentes na boca, muito fina e pequena. Alguns possuem nariz, outros não, alguns possuem orelhas, outros não, outros têm realmente uma boca bem longa, que pega quase todo o maxilar, outros não. E alguns possuem os olhos para frente, como nós, seres humanos, outros possuem os olhos para laterais. Conforme eu disse anteriormente, é uma variação muito grande de indivíduos de crânios alongados. Existem indivíduos de crânios alongados de baixa estatura, muita baixa estatura, menos de 1 metro de estatura, e como existem indivíduos de crânios alongados também com 2, 3 metros de altura. Outros tipos de crânios alongados a qual eu tive contato também são os híbridos de crânios alongados. Uma vez eu conheci um indivíduo que ele era um híbrido, que do quadril dele para baixo ele não tinha corpo, literalmente ele não tinha pernas. E o corpo dele para cima era um corpo similar ao nosso, né, humano, ou melhor, ao corpo similar dos deuses, e o crânio dele é alongado. Também já tive contato com um indivíduo que ele tinha somente uma perna e o crânio dele era alongado, e também, como todos os outros, sem órgãos sexuais expostos e não usando roupa. E também eu já tive contato com um indivíduo
que ele era o corpo, realmente o corpo físico dele era de um verme e a cabeça dele aqui, a cabeça dele, o pescoço, era de um crânio alongado. Não somente ele, mas também passou-se um período de tempo, eu penso que passou um ano mais ou menos, eu fui novamente levado para essas cidades subterrâneas e me veio uma mulher, um crânio alongado do sexo feminino. Como eu falei, a aparência dá para identificar que são femininos porque eles têm a aparência mais fina, os traços são muito mais finos, desde a formação da cabeça à formação corporal. E me mostrou um pequeno bebê com o corpo de um verme e com um crânio alongado. Então, e também uma vez eu vi um crânio alongado que ele tinha a aparência de um aracnídeo. E eu nem sei o que era aquilo, sinceramente, porque não era uma aranha. Considerando que uma vez eu tive contato com uma aranha, ela tinha um corpo de aranha e tinha o rosto de um ser humano. Assim também eu já tive contato com os indivíduos que são híbridos, saindo dos crânios alongados e indo para os indivíduos híbridos. Híbridos é como o crânio alongado, tem de todos os tipos possíveis. Como eu disse anteriormente, uma vez eu vi um indivíduo do sexo feminino com os cabelos pretos, curtos, a qual o corpo dela era de um pássaro e a cabeça dela era de um ser humano. E de uma outra vez também eu vi um indivíduo a qual o corpo era de uma aranha e a cabeça era de um crânio alongado. E também muito comum, indivíduos híbridos que eu mais tive contato são, por exemplo, eu tinha muito contato com um indivíduo que ele tinha o crânio alongado, um indivíduo do sexo masculino e feminino, e sempre ao volta dele, nessas abduções, nessas cidades intraterrenas, tinha indivíduos com aparências de animais. Por exemplo, eu tive muito contato com um indivíduo que ele é magro, alto, ele não usa roupa e ele tem aparência, o rosto dele é o rosto de um ibis. Sabe aquele ibis, pássaro? Exatamente, o rosto dele é o rosto de um ibis. E ele estava sempre acompanhado com esses indivíduos de crânio alongado. Outros indivíduos também que eu vi híbridos bastante, que existe muito mesmo, são indivíduos que eles têm cabeça de gato e têm o corpo de seres humanos. Muito, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, como crianças também. E esses indivíduos gatos, eles são os únicos que eu vi com roupa. Todos os outros indivíduos que eu tive contato até hoje, eles não usam roupa, a parte os felinos. Considerando que felinos são aqueles que têm também o corpo de humano e a cabeça de um leão, assim também como a cabeça de uma leoa, e também possui a criança, com a mesma similaridade dos pais. E muitos indivíduos com aparências felinas que não têm iguais na superfície terrestre. Outros indivíduos também híbridos, a qual eu tive bastante contato com um indivíduo que ele tem a cabeça de um crocodilo e o corpo de um ser humano. A cabeça dele é toda de um crocodilo e o corpo dele é de ser humano. E também tinha criança como crocodilo, porém menor. E um outro indivíduo muito bonito, que eu vi também, tive bastante contato, é que ele tinha a cabeça de um pássaro. Só que esses indivíduos pássaro, eles são muito variados entre eles. Tinha um indivíduo que tinha a cabeça de um pássaro, desses pássaros de bico fino, sabe? E as plumas dele era a coisa mais linda do mundo. Era radioso, parecia um arco-íris, realmente muito bonito. E daqui do tronco aqui nosso para baixo, ele tinha um corpo de ser humano. E daqui para cima ele tinha aquela aparência de pássaro lindíssima. Um outro indivíduo também que eu tive bastante contato era com um indivíduo que ele tinha o corpo, mas não tinha órgãos sexuais expostos. Ele tinha um corpo humanoide, que é como eu chamo, e a cabeça de um cachorro. E eu não vou conseguir me lembrar de todos eles absolutamente. Teve outro também que ele parecia um cetáceo, parecia um golfinho, mas não tinha aquele nariz alongado do golfinho, mas parecia muito cetáceo. E ele tinha o rosto de um cetáceo com o corpo humanoide.
Outros indivíduos também a qual eu tive muito contato. Esses daqui foi assim, os que eu mais tive contato. São com os indivíduos com aparências de répteis. E os répteis, eles variam entre si, mas não tanto quanto os crânios alongados. Eles geralmente, os que eu tive contato, eles têm a cabeça como se fosse a cabeça maior de uma serpente. Os olhos deles são nas laterais, eles não possuem boca, é como se eles possuíssem uma linha que pegasse, assim como a boca de uma cobra mesmo, sabe? Uma linha que vem tudo. E os olhos deles são realmente aqui nas laterais. Os narizes, eles não possuem nariz e também não possuem orelha. Tem somente uns buracos que você precisa de observar bem, senão você pensa que não estão ali. E ambos possuem do sexo feminino quanto do sexo masculino. Mas possuem outros répteis também que têm aparência similar com essas aparências de serpente, mas não são, que eu não saberia nem dizer que tipo de animal se assemelha àqueles tipos de répteis aqui na superfície terrestre. E que eles também possuem o corpo humanoide, com 3 dedos, com os olhos na lateral. Alguns deles possuem uma crista aqui em cima, ou sei lá o que é aquilo. Assim como também existem muitos répteis com aparência de camaleão, iguana. Todos eles realmente têm essas aparências, e também homens com aparência de largatos. Os homens com aparência de largato, eles são bastante altos, bastante musculosos naturalmente. E geralmente eles não possuem mão, eles possuem garra. E nessas garras eles devem possuir entre 4 e 5 dedos. Também já vi um indivíduo que ele tinha o rosto de um macaco e o corpo de um humanoide, eu diria. E ele também estava acompanhado da sua criança, do seu filho naquele caso. Era uma criança que tinha o rosto de um macaco e o corpo de humanoide. Outro indivíduo que eu me lembro também era um indivíduo que ele parecia um centauro, também tinha do sexo feminino. E aqui dos quadris para cima, ele era ser humano, muito bonito, com os cabelos longos até depois aqui dos peitos, lisos, com a pele. Todos eles são muito bonitos, todos eles absolutamente, com a pele perfeita e com o corpo do quadril para baixo era o corpo de um cavalo. Assim também o sexo feminino que o acompanhava. Um outro indivíduo muito bonito, que parece muito com nossos nativos do Brasil, é um indivíduo que ele tem toda a aparência de nativo do Brasil. O cabelo dele é preto, longo, liso, e ele é absolutamente idêntico aos índios do Brasil. Só que do quadril para baixo, o corpo dele é de uma serpente. E é um corpo enorme, uma cauda de serpente gigantesca. E aqui no braço ele usava algo que era tipo um bracelete. E todos esses indivíduos, eles têm corpos físico extremamente bonitos, muito bem desenvolvidos, tá? Tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Muitos indivíduos com aparências também de sereia e de sereios, muitos indivíduos com aparências marinhas. E outros indivíduos que eu tive bastante contato, a qual são os que mais se assemelham a nós seres humanos, são os gigantes. Gigantes, eu conheci de todos os tipos, vindo de todos os continentes do planeta. Todos, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. De todas as aparências físicas possíveis, como nós seres humanos, das diferentes regiões do planeta. E eles são enormes. Alguns possuem 2 metros, outros possuem 3 metros. Tem gigante que é maior do que os prédios nossos na superfície terrestre. E no meu entendimento, os gigantes, eles são os mais próximos a nós seres humanos. São aqueles que realmente mais desejam a nossa evolução como ser. Um outro indivíduo também que eu tive contato, que eu achei bastante
bastante peculiar, porque esses indivíduos eu não tive contato com eles no interior do planeta, mas sim na superfície terrestre. São os indivíduos humanos, são os humanos, né, os humanos clonados, que são lindíssimos. Eles são exatamente como nós, seres humanos, porém eles possuem uma aparência impecável. E como eu não tive contato com esses indivíduos na superfície no interior do planeta, foi sempre na superfície terrestre. Eu ia em um circo, passava 5 minutos, 10 minutos no máximo, esses indivíduos chegavam, sentavam perto de mim como se nada fosse. Ou então eu ia no supermercado, esses indivíduos chegavam ou ali já estavam. Ou então eu ia fazer caminhar ou ir de bicicleta, esses indivíduos sempre iriam estar na mesma rota que eu estava. Ou então eu iria num restaurante com a minha família, lá vinham esses humanos de aparências belíssimas, literalmente belíssimas, mas que você percebe que são feitos em laboratórios. Por quê? Primeiramente pela extrema beleza deles, né? Você percebe, porque realmente eles têm aparência perfeita, além de serem extremamente bonitos, perfeitos. Segundo, é que a gente percebe que eles não têm o comportamento nosso humano da superfície terrestre. É como eles são seres humanos, eles aparentam a gente, mas no comportamento, talvez o comportamento desses seres humanos clonado de laboratório se assemelha muito ao comportamento da extrema alta elite mundial. Aquelas pessoas assim que no passado tinham assim horrores de dinheiro. Então é muito fácil perceber, e eu me recordo que eu me senti assim um pouco bastante perseguida, e eu cheguei até ao ponto de pedir, falar, por favor, eu não quero mais que esses humanos clonados de laboratório me sigam no meu cotidiano, e muito menos quando eu estiver com a minha família. Bom, eu tive contato com outro indivíduo assim, que o meu contato bastante mesmo é com os indivíduos cinzas, que são de todos os tamanhos, não só baixos, que o relevo do corpo da cabeça deles é aqui na direção da orelha. Não é para trás como os crânios alongados ou com a cabeça de melancia, de balão como os cinzas, mas sim a elevação aqui na lateral. Esses indivíduos eu também tive bastante contato. Geralmente eles são muito magrinhos, tanto os altos quanto os baixos, tá? Os cientistas mais antigos possuem 3 dedos, muito longos e muito magros. Porém, a variação entre essa espécie é muito grande também. E deixa-me ver, eu acho que eu precisaria de um vídeo mais longo e também precisaria de lembrar um pouco mais, porque com certeza eu esqueci de muito dos indivíduos aqui que eu tive contato, mas lembrando que todos eles que eu tive contato foram extremamente passivos comigo. Os pequenos cinzas, então, assim, era a abdução de fazer rir, mas de fazer rir mesmo, muito, riu muito, são os mais divertidos entre eles todos, os pequenos cinzas com a cabeça de melancia. Outra raça muito divertida, mas bastante divertida mesmo, são esses cinzas que a cabeça deles o alto relevo é aqui. Os crânios alongados, eles não têm muito senso de humor, não, sabe? Os crânios alongados, eles são meio que, eu diria, sem senso de humor. Agora, os répteis, eu esqueci de falar dos indivíduos com aparência de inseto. Eles são muito passivos, exatamente, principalmente os indivíduos com aparência de louva-a-Deus, que eles são corpo humanoide e a cabeça de um louva-a-Deus. São super cientistas eles, né? Que são muito passivos. Esses também, os indivíduos com aparência de inseto, eu também tive muito contato com eles, bastante mesmo. E eles são muito calmos, muito tranquilos, e eu acho que os que eu mais gosto, assim, que a gente tem mais interação, são absolutamente os répteis. É algo assim que eu não poderia descrever
como é a relação entre eu e os répteis, digamos assim. Mas não porque eu queira, porque eles insistem. Depois disso, absolutamente eu diria que são os insetoides. Os insetoides, eles são, eu diria, como filho, assim, sabe? Quando eu tenho contato com eles, os insetoides, eu percebo que eles têm muito comportamento parecido com o meu filho. É incrível. E, como eu disse, os híbridos, depende. Os gatos são sensacionais, os seres felinos são extraordinários, eu amo de paixão. Porém, alguns outros híbridos, principalmente se foram feitos pelos crânios alongados, eles não têm assim tanto senso de humor, né? Como eu falei, crânio alongado está em promoção quando foram feitos. Os crânios alongados, eles assim, tem muita variação deles, alguns sorriem, outros não. Tem crânios alongados que eles têm um peito assim de pombo, sabe? E eles são bem altos também, não usam roupas. Então, como eu falei para você, tem muitos indivíduos que eu não consegui me lembrar, também não vou conseguir relatar aqui nesse vídeo pequeno, mas todos eles foram sempre o mais divertido possível comigo, e principalmente os pequenos cinzas com a cabeça de balão, e depois também absolutamente os com alto relevo aqui, né? E tem todos os outros também que eu esqueci, mas que sempre assim tivemos assim contatos que foram realmente, eu diria, muito divertidos. Mas, obviamente, nos meus outros vídeos eu vou dizer que por mais que eles sejam divertidos, nós temos realmente muita diversidade na nossa opinião como espécie. E fica aqui o meu relato, é muito rápido, não tem como eu dizer de todos, não tem como mesmo, até mesmo porque eu esqueci, porque são tantos, mas tantos mesmo, e eu espero que você que tenha tido contato com qualquer um deles tenha tido uma excelente experiência, assim como eu, e que cada dia mais, né, os criadores dos seres humanos, que são os deuses intraterrenos e intramarinhos, que eles possam se aproximar mais de nós, as suas crias, não é verdade? Porque eu absolutamente acredito que um novo período para a humanidade começou. Um período que entrou em plena catástrofe há 12 mil anos atrás e que está aí, que se cumpriu, que se concluiu e que agora é um novo caminhar, e é o que eu sempre digo para esses deuses, se os seres humanos não tiverem realmente as condições que é necessária para a sua própria evolução como espécie, eles com certeza não conseguirão dar os passos necessários para que atinjam posições maiores na cadeia evolutiva das espécies. E assim sendo, como eu disse, somente a cria pode ajudar o seu criador. Então fica aqui o que eu sempre digo para esses deuses, que eu sempre desejo do fundo do meu coração, que cada dia que passa eles possam dar mais suporte a nós seres humanos aqui na superfície terrestre, para que nós todos possamos, né, ter a melhor experiência possível em conhecer os nossos próprios criadores, porque o seu mundo vai mudar. No dia que você encontrar de frente a você aquele indivíduo que te colocou no mundo, aquele indivíduo que é responsável pela sua genética, pelo seu corpo físico, com certeza a sua visão existencial nunca mais vai ser a mesma. E no dia que você encontrar todos eles, então, aí mesmo que a sua consciência mental vai se expandir de uma forma talmente infinita que vocês poderão absolutamente entender melhor o que eu estou dizendo. Obrigada. Eu desejo para todos assim um dia abençoados, que fiquem todos em paz e que Deus acompanhe o momento de vocês. Obrigada, tchau, tchau, até logo.